ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Cannabis sativa é o nome científico dado à maconha. E o canabidiol é a substância extraída dela e também a única capaz de controlar as crises provocadas por uma síndrome genética rara, mas que acompanha uma garota brasileira há 5 anos. O remédio, produzido por um laboratório norte-americano, é considerado ilegal no Brasil. E os pais entraram na justiça para adquirir o direito de obter o medicamento. A Anne nasceu, nós ficamos assim, extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. Eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. Com 3 anos, ela conseguiu andar. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes. E, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em 4 meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. Mas mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades. Né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD. O que ela perdeu em 4 meses, que ela ficou no zero, o canabidiol devolveu em 9 semanas. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade é muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anne ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Você que está aí também pode colaborar e nós queremos saber a sua opinião. Quem está em casa pode participar através do nosso facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. Também podem ter acesso à programação da UXTV pelo site uxtv.com.br e também pelo telefone 3218-2194. É importante que nós tenhamos consciência que em medicina existe o que se chamam casos anedóticos. Casos anedóticos não é porque são engraçados, mas porque uma determinada pessoa teve algum efeito, alguma doença, alguma intervenção que realmente não se reproduz na maior parte das pessoas. Os estudos que têm sido feitos com o canabidiol nos Estados Unidos, particularmente com relação a essa síndrome, eles são baseados em muito poucas crianças, porque realmente é uma síndrome rara. Qual seria o órgão responsável por ela? Seria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Sim, a Anvisa. Na verdade, esse medicamento, o Epidiolex, né, é um medicamento aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, que é a Agência Regulatória Americana. Ele não tem apenas canabidiol, que é o CBD, que foi colocado no vídeo, né? Esse canabidiol é um terpeno, faz parte, né, dessa planta, é uma substância ativa dessa planta,
Mas esse medicamento também tem outros constituintes ativos, um deles é o THC, né? E o THC pode provocar alguns danos à saúde das pessoas. Essa questão da liberação da maconha, né? Nós temos duas frentes que são totalmente diferentes. Uma coisa é tratar de liberação de maconha para uso medicinal, e aí eu vou ter um medicamento, eu vou ter esse medicamento numa forma farmacêutica. Outro assunto é o uso recreativo, né? Que, acredito eu, é o que a sociedade muitas vezes quer discutir, né? Que acontece hoje no Uruguai, na Holanda, onde nós temos a liberação para o uso recreativo. Existe uma portaria ministerial, né, que é a portaria número 344 de 98, que estabelece quais são as substâncias proibidas ou que devem ser controladas no Brasil, né? Então vamos pegar um exemplo. Os medicamentos benzodiazepínicos, muito utilizados no país, né, está lá nessa portaria 344. O médico, para prescrever, ele tem, né, uma notificação de receita, o farmacêutico só pode entregar o medicamento através desse documento. A maconha, ela está na lista de substâncias proibidas no Brasil. As universidades, por exemplo, elas podem estudar, né, a maconha, desenvolver pesquisas, mas para isso tem que ter uma autorização, inclusive da Polícia Federal, para importação dessa planta, né, com uma justificativa muito sólida do porquê está sendo feito. Algumas universidades já conduzem estudos nesse sentido, inclusive aqui no Brasil, né, com animais ou com células. Isso já existe. Primeiro que maconha, né, como outras drogas que são derivadas de plantas chamadas fitoterápicos, né, elas estão presentes no nosso meio, né? A gente pega hoje, por exemplo, um dos mais potentes analgésicos que existe, que é a morfina, né, é um derivado sintético, opioide, né, enfim. A própria cocaína, ela surgiu inicialmente como um anestésico e na sequência foi proibido em função dos seus efeitos colaterais. E eu acho que é isso que a gente tem que cuidar, né? Porque quando a BP recebe, né, uma série de monções, como tu mesmo estavas colocando aqui antes no programa, né, em relação a isso, é por quê? Porque a psiquiatria, ela atende, né, as coisas que não deram certo com o uso da maconha, sendo recreativo ou medicinal. Eu estou falando de surtos psicóticos, né, de crises graves esquizofrênicas, de crises depressivas muito fortes, né, muitas vezes em situações nas quais o uso recreativo foi algo, né, inicial e que se tornou progressivamente uma dependência. Então, como entidade médica que preserva a saúde, ela se coloca numa posição de extrema cautela. Então, quando ela diz que ela não está hoje, digamos assim, a favor do uso do canabidiol, ela está simplesmente dizendo que até o momento não existem estudos científicos, né, comprovados que atestam a segurança do uso de uma medicação baseada numa substância ainda experimental no mundo inteiro. Então, a ABP ela toma esse cuidado de não estimular, de não promover, né, digamos assim, o consumo de uma substância que nós não sabemos o que vai acontecer. Algumas pesquisas estrangeiras também elas avançam por várias áreas, por várias enfermidades, digamos assim, dores crônicas, enfim. E um dos empregos estudados é na dependência química, né, da substituição de drogas mais fortes pela maconha, como no caso do crack. Sim. Você acredita nesse processo? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente tem uma ampla gama de pesquisas internacionais. A gente tem o Canadá, que é muito forte, tem centros de estudos muito fortes em relação a isso. E aqui no Brasil também, né? A gente tem o professor Dartil Xavier, que tem uma ampla gama de pesquisas que demonstram que o componente da maconha, ele age sobre a fissura do crack, né? A fissura do crack, então, é a vontade que a pessoa tem de usar. E o interessante pensar é que essa ideia, ela não começou em laboratório, como a gente diz. Ela começou ao contrário, né? O professor Dartil, ele trabalha num centro de referência, né? Atualmente ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, e ele atendia usuários de crack, e ele começou a ouvir muitas pessoas falando que quando elas utilizavam maconha, elas ficavam mais tempo sem utilizar o crack. Então ele decidiu fazer uma pesquisa com isso, né? Essa pesquisa é uma pesquisa longitudinal, que durou 5 anos, né? Com uma amostra muito grande de pessoas, e que no final da amostra, os resultados foram então que as pessoas tinham conseguido largar o crack e não apenas
consumição da maconha, né? Eles foi fazendo a troca, então vai diminuindo a quantidade de crack, aumentando a quantidade de maconha, e com o tempo, ao longo de 5 anos, as pessoas tinham, inclusive, a maior parte delas, não todas, mas parado de utilizar a própria maconha. A gente vai assistir agora, convido vocês também que estão aqui, um material que a nossa equipe de reportagem preparou, que explica um pouco melhor sobre essa questão da redução de danos. Na verdade, existe uma diferença entre a legalização e a regulamentação do uso, né? A legalização, porque as pessoas têm a ideia assim de que vamos legalizar e vamos liberar a maconha, não é isso. É criar uma lei, uma regulamentação que vai dizer de que forma que ela pode ser usada, em quais situações, como. Não é liberar geral, né? E isso é redução de danos. É como a história do cigarro. Quando foi proibido a propaganda de cigarro na televisão, foi uma forma de regulamentar o uso do cigarro, quando se criou os fumódromos e tal. Bom, você deixa usar, mas você regulamenta o uso, porque isso incide, inclusive, sobre o uso da droga. E também como uma forma de não cair no mercado, assim, né? Uma lógica mercadológica de que vamos fazer mesmo que dá lucros, que eu acho que também a gente tem que ficar um pouco atento a isso, né? A redução de danos, ela é uma estratégia, e hoje ela é a diretriz na política de álcool e drogas no Brasil, que busca não a abstinência no uso da droga, mas reduzir os danos decorrentes do uso da substância. Então, por exemplo, quando a gente pega um usuário de crack, e eu trabalho com usuário de drogas, muitas vezes vem um usuário de crack para me atender, eu pergunto para ele, primeira coisa, qual é a droga que ele mais gosta? Se ele diz que ele já fumou maconha, que ele gosta, o que eu vou dizer para ele? Em vez de tu fumar crack, fuma maconha, porque os danos causados pela maconha eles são muito menores do que os danos causados pelo crack. E aí não é simplesmente, bom, troca uma droga pela outra. Tu tem que ter todo um trabalho motivacional. Mas é importante a gente poder ter claro isso, assim, que é preciso a gente ampliar e discutir e poder ver as possibilidades a partir disso, né? Não é simplesmente fechar qualquer possibilidade porque, a droga é uma coisa demoníaca. Porque a lógica e o discurso que está posto na sociedade é muito em função disso, né? De que é uma coisa ilegal, imoral, do demônio, e isso não é verdade. Eu gostaria de que a sociedade se desse conta de algumas coisas importantes. Nenhuma droga mata tanto quanto o cigarro no mundo. O cigarro do tabaco. Ele é responsável pelas 5 principais causas de morte em todo o mundo. A maconha é a mesma coisa. Ela vai produzir essas determinadas substâncias, o que vai diferir é o efeito mental que ela vai dar. Então, o que acontece? Uma pessoa que fuma maconha todos os dias, ela tem 50% de chance de tornar-se dependente. A maconha ela é a maior causa do número de internações entre adolescentes e adultos jovens, né? Internações psiquiátricas pelas consequências. Estou falando de síndromes depressivas, transtornos psiquiátricos. Então, é isso que a gente também tem que debater, né? No momento que nós estamos hoje com a oportunidade de falar sobre um assunto importante, quais são as consequências? E o principal que a gente está falando aqui, quem é que vai pagar a conta? Provavelmente existem algumas situações em que ele pode ter uma utilidade na clínica, né? E do ponto de vista do uso recreacional da maconha, eu acho que não foi tratado aqui, mas eu vou deixar como um ponto de interrogação, que é a questão do tráfico de drogas, né? Nós trabalhamos, o serviço que eu atuo é um serviço que atua com a linha do Ministério da Saúde, como a Loiva falou antes, a psicóloga que vocês entrevistaram, que é a redução de danos, que é a Política Nacional de Atenção a Álcool e Outras Drogas hoje, que está posta. E nós atuamos trabalhando com a população de rua, principalmente. Tem projeto novo vindo por aí? Como é que estão as programações aí agora para esse ano que vem também? Próximo ano, sim. A gente tem novidades. Estão preparando um trabalho direcionado ao público infantil para dar sequência ao Reino Encantado 1, que foi o CD e o DVD infantil. E vai sair um CD, então, novo para a criançada. E estou pensando também na palavra escrita. Vamos ver, né? Quem sabe não vem um livro. Vai se aventurar por outras veredas, então. Precisa. Já estamos na palavra cantada, um pouquinho da escrita também. A gente vai para um breve intervalo agora e já a gente volta com mais Rede de Olhares. Enquanto isso, vocês ficam com o som do Samuel Sodré. Vamos lá, né?
seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões que espalham pelos boca e cabelos, peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem, garotos nunca dizem não. Garotos como eu sempre tão espertos. Mulher, são só garotos perto de uma mulher, são só garotos. Seus dentes e seu sorriso mastigam meu corpo e o juízo, devoram os meus sentidos. Eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas que eu nem sei o que faço. Que de palhaço seguindo teus passos. Garotos não, garotos nunca. Garotos sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. Quem está em casa pode acessar o nosso facebook.com/UXTV e deixar um comentário lá, ou mandar pelo @UXTV no Twitter. Lembrando que também podem acessar o site uxtv.com.br para se conferir a programação ao vivo 24 horas. Eu acho que a gente tem que pensar que mais do que a gente ser contra ou a favor, seja sobre qualquer temática que for, a gente precisa debater. E me parece que a sociedade brasileira, ela está com uma questão muito moralista, muito forte em querer debater essas coisas. E nós vamos às ruas de Caxias, então, saber o que as pessoas pensam sobre o uso do canabidiol para fins medicinais. O resultado a gente confere agora. A senhora é a favor ou contra o uso da maconha para fins medicinais? Eu acho que aqui não dá. Eu sou contra. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Sou contra. Olha, filha, eu não sei, porque eu uso o remédio da maconha. Que é o remédio do coração, né? Se for realmente para fins medicinais, sou a favor. Eu sou a favor. Se é para curar alguma coisa, assim, eu sou a favor. Sou contra. Eu acho que eu sou contra. Maconha? Sou contra, claro. Contra. Sou contra. Contra, sou totalmente contra. Favor, eu acho. Sou contra. Contra? Eu sou a favor, porque se eu tivesse alguma filha que precisasse do uso da maconha, eu acho que seria uma boa ideia. Eu sou contra. Sou contra. Sou contra. Eu sou... Vamos liberar a maconha, hein? Vamos liberar. Se a maconha cura, eu sou a favor. A favor. Sou a favor. Se é para medicina, eu sou a favor. Se faz bem, se é para saúde, acho que eu sou a favor. Sou a favor. E se o médico receitasse, tu usaria ou não? Não, porque isso é um dependente químico, né? Muito forte. Eu não usaria de jeito nenhum. Não, só mesmo em caso de disser assim, vai morrer, aí eu usaria. Acho que não. Sim, usaria. Até pra combater o crack também, moça, porque quem fumasse não ia procurar o crack. Não, usaria? Sim, sendo para o meu bem, tomaria. Prescrição médica, de repente, sim. Não, não usaria. De jeito nenhum. Não, eu não usaria. Não sei. De jeito nenhum, negaria. Também não. Com certeza, se fosse pra mim a saúde, eu acho que primeiramente a saúde. Só em último caso. Maconha só em último caso. Talvez não. Não usaria. Só se fosse para curar. Para curar, sim. Mas caso contrário, não. Acho até ridículo isso. Eu usaria para mim me recuperar a minha doença, eu usaria, por causa que tem outros tipos de medicamento que é uma droga e a gente usa, que nem comprimido para dormir. É uma droga. Para uso medicinal, sem problemas. Não.
Eu acho que não, né? Eu acho que tem outro tipo de medicamento que a gente pode se tratar, né? Acho que sim. Se é pro bem da saúde, sei lá, dependendo talvez do tipo de alguma doença, se vai curar. Sim. Como é que vocês trabalham isso com os alunos? Boa noite a todos. Bom, nós temos que pensar assim, ó. Qual é o objetivo da escola? Se tratando de uma instituição que forma seres humanos. Então, a gente tem que tratar de uma forma muito criteriosa, investigativa, metodológica, sim, mostrando, na verdade, assim, essa metáfora que, na verdade, a sociedade impôs, né? O uso da maconha. O que a gente tem que pensar, como todos já falaram, não é o uso da maconha em si, como função recreativa, e sim medicinal. O grande objetivo é nós criar cidadãos, certo? Cidadãos onde as pessoas possam criar uma visão crítica sobre o assunto, tá? De forma nenhuma a gente vai levantar a bandeira, né, protegendo ou incentivando qualquer uso de droga para aluno, de forma nenhuma. Mas criando então a ideia na sociedade de como isso pode ser benéfico para a saúde, né? Sendo que um material isolado, um material que tem uma propriedade medicinal, né? Isso é um ponto. Da mesma forma com outros medicamentos, né? Sou a favor da liberação do canabidiol, mas assim, como já foi citado aqui antes, eu acredito que deve haver mais pesquisas, mais aprofundadas, mais densas sobre o assunto, pois ainda também há o problema da sociedade, ainda há o preconceito por ser uma substância derivada da maconha. A minha opinião, eu sou totalmente a favor também, só como os profissionais disseram ali, eu acho que tem que ter uma base de estudos bem grande para não ocorrer nenhum risco de isolar substâncias erradas, que nem ocorreu com outros produtos, mas eu acho também, que nem o colega falou, que tudo que pode ajudar a sociedade de alguma forma tem que ter uma base de estudos. Eu acho que o uso deve ser liberado sim, só que a gente precisa de uma base para isso. Esse assunto tem que ser abordado nas escolas, para as pessoas, para os alunos, para as próximas pessoas que vierem a abordar esse assunto, saberem do que estão falando e poder transmitir para as outras pessoas também. Porque como foi falado ali na rua, por exemplo, saíam pedindo se as pessoas eram a favor da maconha. Não é a maconha, como a professora falou, é o uso do canabidiol. Só que o que é o canabidiol? O que ele faz? Quais são os estudos que já foram feitos? Então, acho que isso tem que ser bem explorado e isso vem das escolas mesmo. Quando a gente fala em maconha, é muito preconceito, é muita falta de informação, né? De repente, se a pesquisa tivesse ter sido feita diferente, do princípio ativo, né? Citado alguns exemplos que hoje em dia já foram feitas pesquisas com mal de Parkinson, síndrome de Tourette, depressão. Citar alguns exemplos onde é que isso já foi aplicado, talvez o povo na rua ia ter uma opinião diferente. Mas acho que o importante aqui para os jovens é dizer os efeitos maléficos que um aluno nosso, a pessoa jovem que tem contato com a droga, hoje em dia, que tem transtornos de concentração, que fica um aluno apático. A gente não quer esse tipo de aluno. E não agora só falando da maconha medicinal, mas as drogas como um todos, a gente precisa discutir, a gente precisa tirar o tabu dessa questão, né? Porque eu vejo que a questão da maconha medicinal ela tem um tabu muito grande, como a gente viu, as pessoas acabam confundindo, né? O que é recreativo, o que é medicinal, e a maconha vai trazer coisas absurdas e vai... Não, nós precisamos debater. E parabenizar também a fala dos alunos, né, uma fala consciente, né, quanto à utilização da ciência para tomada de decisões. E também gostaria de trazer outros produtos, né, que a gente utiliza e hoje cada vez mais, que também podem provocar dependência e que, por que não, trazer para a discussão, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, os medicamentos utilizados para dormir, como foi colocado, né, nas ruas, o próprio álcool, que mata milhões de pessoas todos os anos por câncer de fígado, por problemas cardíacos, o próprio cigarro, né? Então, eu acho que desmistificar a questão da maconha, trazer a ciência para perto dela, né? E também discutir outros problemas de saúde pública que muitas vezes são mais relevantes, mais importantes do que a própria maconha. Mas eu tenho uma visão um pouco realista e pessimista de que a sociedade está fazendo uma grande pressão para a liberação da maconha também como uso recreativo.
isso, numa sociedade despreparada, sem uma estrutura de saúde adequada, vai proporcionar um maior número de pessoas doentes, sobrecarregando o já combalido Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que essa discussão tem que vir à tona para preparar uma sociedade e enfrentar um mal que vai, infelizmente, acontecer. E realmente é a informação que vai fazer com que a sociedade possa decidir com mais sobriedade sobre essa situação. Mas também não podemos deixar de reconhecer que tem um movimento forte mesmo para que a maconha seja, a exemplo do Uruguai, né, seja permitido o seu uso e cultivo. A gente se encontra numa próxima. Enquanto isso, vocês ficam ao som de Samuel Sodré. Até mais! Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza, tempo tic-taca devagar. Põe seu melhor, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca sua garoa e tudo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa. Vem pra cá, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita e a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos, alguém para amar. Do lado de cá. Que eu me lembro, a gente sentado